Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu vou voando pela vida, sem querer chegar. A música da minha vida. Nada vai mudar meu rumo. Nós estávamos em casa comemorando o aniversário de 2 anos do meu filho caçula quando a minha mãe começou com aquela conversa. O Fabinho estava ali no quintal, brincando de bola com o meu irmão, quando a mãe apontou na direção deles e comentou, mas comentou assim, de uma maneira esquisita. Nossa, como esses dois são agarrados, né? Sabe que eu nunca vi tio e sobrinho se darem tão bem? Se bem que pudera, né? O Vitor faz tudo que o Fabinho pede. E realmente, ela tinha razão. Meu irmão fazia todas as vontades do meu filho, o que naturalmente me enchia de alegria. Se bem que, no fundo, eu achava meio estranho, já que eu tinha mais 2 filhos e o Vitor não os tratava do mesmo modo como tratava o Fabinho. Aliás, nem esses meus 2 outros filhos, nem os filhos da minha irmã. Ao todo, ele tinha 5 sobrinhos. Só que a atenção dele era toda para o Fabinho. Mas aí, depois de falar aquela frase, a minha mãe ainda acrescentou uma coisa que me deixou ainda mais pensativo. Não tanto pelo que ela falou, mas pela maneira como ela se expressou. Sabe a cara da pessoa? Sabe quando a cara fala mais do que as palavras? Aliás, você já reparou como eles são parecidos? Olha, se eu mostrar uma foto de quando o Vitor tinha 2 anos, vocês vão até achar que é uma foto do Fabinho, de tão parecidos que eles são. Ela falou aquilo e me olhou de um jeito que eu fiquei até constrangido. Era como se ela estivesse querendo insinuar alguma coisa. Olhei para minha esposa, que estava ali perto, e notei que ela ficou sem graça com aquele comentário. Depois se levantou e falou que ia buscar não sei o que lá dentro. E ficamos novamente ali, só eu e a minha mãe. Ela não falou mais nada, mas olha, nem precisava. Claro que eu já tinha notado aquela semelhança entre os dois, meu filho e meu irmão. Só que sempre achei normal. Sim, porque qual é o problema? Tínhamos o mesmo sangue. É muito comum a criança se parecer ou com um tio, com uma tia, com um avô. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito parecido com o meu avô materno. Ou seja, coisa mais normal do mundo. Uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. O problema é que aquele comentário da minha mãe, e não apenas as palavras, mas a maneira como ela se expressou, a maneira como ela olhou para mim. Porque uma coisa é fazer um comentário tipo assim: nossa, como eles são parecidos. Outra coisa é a pessoa te olhar daquele jeito assim que parece estar querendo entrar na tua mente e comentar: nossa, como esse menino é parecido com o teu irmão. Você já notou? Sabe, é diferente. Você percebe, principalmente quando conhece a pessoa. E a minha mãe, eu conheço muito. Você, quando conhece a pessoa, percebe a intenção por detrás das palavras. E ninguém me tirava da cabeça que ela não estava fazendo um comentário comum. Não, ela estava insinuando algo. E algo que estava na cara. Repito, eu já tinha percebido a semelhança dos dois. Mas, sabe, é tio. Repito, eu sempre fui muito parecido com o meu avô. E eu conheço casos de sobrinhos, casos de irmãos, casos de netos, que são parecidos com pessoas da família e não necessariamente com o pai ou com a mãe. Então, a princípio, normal.
Só que depois daquele comentário, daquele jeito como a minha mãe olhou para mim, eu fiquei com aquilo na cabeça e nem podia ser diferente. Eu acho que foi a partir desse dia que algo começou a me incomodar quando eu vi aquela proximidade tão grande entre meu filho e o meu irmão, porque uma coisa leva a outra. É como eu já disse, eu tinha mais 2 outros filhos. E ele não tratava os outros 2 do mesmo jeito. Nem os filhos da minha irmã. 5 sobrinhos ao todo ele tinha. Só que o jeito como ele tratava o Fabinho era completamente diferente do jeito como ele tratava os outros 4. Aquela atenção toda dele, aquela atenção especial era somente com o Fabinho. Claro que ele não tratava mal os outros. Só que não sei, era diferente. A atenção que ele dava. Qualquer um notava a preferência dele pelo Fabinho, de modo que, mesmo não querendo, eu comecei a ficar intrigado. E pensamento ruim sabe como é. A gente começa a ruminar, aquilo começa a incomodar, você desvia a cabeça para o outro lado, daqui a pouco está pensando naquilo de novo. Virou ideia fixa. Um dia ele passou em casa. Ficou ali durante algum tempo conversando comigo e com a Amanda, minha mulher, até que a certa altura levantou do sofá, olhou para o Fabinho e perguntou: "E aí, Fabinho, tá a fim de tomar um sorvete com o tio?" Claro que o Fabinho se empolgou na mesma hora. Qual criança que não gosta de tomar sorvete? E tem coisa mais comum, mais normal, do que um tio convidar o sobrinho para tomar sorvete? Normal. Só que normal em termos. O Fabinho se empolgou. Eu não falei nada, mas não gostei muito. Meus outros 2 filhos também estavam em casa e eles também gostavam de tomar sorvete. Tudo bem que eles não estavam ali na sala, naquele exato momento, mas estavam no quarto, estavam dentro da casa. Meu irmão podia muito bem ter chamado os 3 para tomar sorvete, só que não. Convidou só o Fabinho. Depois que eles saíram, cheguei a comentar com a minha mulher: "Você não acha estranho esse comportamento do Vitor, Amanda?" "Estranho? Ué, como assim? Estranho como?" Sei lá, né? Essa preferência dele pelo Fabinho. O Gustavo e a Kelly ficam até magoados com ele. Você não viu? Convidou o Fabinho para tomar sorvete e nem fez menção de chamar os outros 2. Olha, muito estranho isso, viu? Eu falei aquela frase e fiquei só observando a reação dela. Senti que ela se perturbou. Tentou desconversar, disse que não tinha nada a ver, que aquilo era coisa da minha cabeça, que era a coisa mais normal do mundo, o tio ter preferência por um dos sobrinhos, só que não convenceu. Não convenceu. Pois aconteceu que naquele mesmo dia, a minha mãe apareceu ali na nossa casa. Chegou e já foi perguntando: "Ué, cadê o Vitor? Ele saiu de casa dizendo que ia dar uma passadinha por aqui?" "Pois é, mãe, ele até teve por aí sim, só que saiu. Levou o Fabinho para tomar sorvete." E ela ficou só me olhando, séria, compenetrada. Conheço demais a minha mãe. Sei de cor e salteado as reações dela. Aprendi desde cedo a interpretar o modo de olhar da minha mãe, o modo de falar da minha mãe, os gestos da minha mãe. Afinal de contas, é minha mãe. Eu sei quando ela quer dizer uma coisa e quando diz uma, pensando na outra.
Depois daquele olhar, ela só falou: você precisa ter uma conversa muito séria com a tua mulher sobre esse menino, viu, Henrique? Ué, como assim, mãe? Ela não respondeu. Só balançou a cabeça, parecendo contrariada, mas não falou mais nada. Quando eu comentei com a Amanda sobre a sugestão da minha mãe, minha mulher arregalou o olho. Ué, o que ela quis dizer com isso? E eu é que sei? Só falou que seria bom eu conversar com você sobre o menino. Você não tem nenhuma ideia do que ela quis dizer com isso? Quem, eu? Eu não. A mãe é tua. A verdade é que se eu já andava entregado. Imagine então quando percebi que sempre que tocava no assunto, minha mulher ficava nervosa. Notei também que depois daquilo, o clima ficou pesado entre as duas, minha mulher e minha mãe. Nenhuma delas dizia nada abertamente na minha frente, mas eu sentia que elas não estavam mais se sentindo à vontade na companhia uma da outra. Até que numa sexta-feira, eu cheguei do serviço e antes mesmo de entrar pelo portão, já escutei aquela discussão lá dentro de casa. As duas estavam discutindo feio. Entre uma coisa e outra, de repente ouvi a Amanda dizendo: a senhora não sabe do que está falando, dona Helena. A senhora não tem como provar. Bem nesse momento eu entrei pela porta. Quando me viram, as duas se calaram. Minha mulher baixou os olhos no mesmo instante. Já minha mãe, ao contrário, ficou me encarando. Eu, meio confuso, perguntei: o que está vendo aqui, mãe? Estão discutindo por quê? Ela sustentou o olhar. Foi bom mesmo você ter chegado, Henrique. Eu estava aqui tendo uma conversinha com a tua mulher. Eu acho que ela tem uma coisinha para te contar. É ou não é, Amanda? Minha mulher continuou olhando para o chão. Em silêncio. Enquanto a minha mãe ali insistindo. Fale, Amanda. Se você não falar, falo eu, hein? Minha mulher continuou olhando para o chão. Muda. Apesar da insistência da minha mãe. Até que vendo que ela não ia mesmo abrir a boca, a minha mãe anunciou: bom, Amanda, já que você não tem coragem de falar, falo eu. O que não pode é o Henrique continuar sendo feito de bobo. Olha, naquela hora eu pressenti o que ela ia falar. Eu, nos últimos dias, estava tentando afastar aquele pensamento. Abafar aquela dúvida, aquela suspeita, mas... sabe, as insinuações da minha mãe. O que ela andava falando, a maneira como me olhava, estava na cara. Só que, sabe quando você quer tapar o sol com a peneira? Você quer encontrar uma explicação, você quer que a realidade te desminta. Eu pressenti o que ela ia dizer. Pressenti e já comecei a tremer. Ô mãe, do que a senhora está falando? Estou falando do Fabinho, Henrique. O menino não é teu filho, como você imagina. É ou não é, Amanda? Não adianta mais esconder, Amanda. O Vitor me contou tudo. O Vitor? O que o meu irmão tem a ver com isso, mãe? Foi aí que ela deu o tiro de misericórdia. Se eu dissesse que não esperava por aquela revelação, estaria mentindo.
Mas sabe aquele último fiozinho de esperança? Fabinho é filho do Vitor, Henrique. Você me desculpe, mas você precisava saber. É verdade isso que ela está falando, Amanda? Claro que não é, Henrique. Tua mãe está inventando isso. Sei lá de onde que ela tirou essa história. Ela negou. Aliás, ficou ali negando, desmentindo durante mais de meia hora. Chamou a minha mãe de louca. Garantiu que era tudo mentira, tudo invenção. Só que quando eu falei que ia fazer um exame de DNA, ela foi pouco a pouco baixando a bola, até que acabou admitindo. Tá certo, Henrique. Eu também já não estava mais aguentando segurar essa história só para mim. Por um lado, foi até bom a tua mãe se intrometer. Sim, pelo menos eu tiro esse peso das minhas costas. É verdade. O Fabinho é filho do teu irmão. Falou assim, depois me garantiu que os dois tinham ficado juntos uma única vez. Como se isso fizesse alguma diferença. Segundo ela, foi num momento de carência profunda. Lembrei que a gente realmente tinha brigado naquela ocasião. Eu tinha até saído de casa, cheguei a passar 3 dias na casa de um amigo. E ela, se sentindo carente, magoada, saiu atrás de um ombro amigo para se consolar, ombro que acabou sendo o do meu irmão. Falou também que até se arrependeu depois, só que aí não tinha mais como voltar atrás. Perguntei: mas e o Vitor, Amanda? Ele sabe que o Fabinho é filho dele? Ela só fez que sim com a cabeça. O que, de certo modo, explicava tudo. Por isso ele tinha aquela ligação tão forte com o menino. Por isso aquela predileção. Por isso os dois eram tão parecidos. Por isso ele só queria brincar com o Fabinho. Quando vinha à nossa casa, só convidava o Fabinho para tomar sorvete. Claro, sabia que o menino era filho dele. No calor da raiva, eu quase bati nela. Só não bati porque a minha mãe impediu. Aliás, eu não sei nem o que teria acontecido se eu tivesse ido lá na casa da minha mãe tirar satisfação com o meu irmão, com o sangue fervendo daquele jeito. Talvez numa hora dessas, eu estivesse na cadeia e ele no cemitério. Até hoje não entendi por que a minha mãe tomou partido nessa história. Sim, porque ela podia ter deixado as coisas como estavam. Sei lá, talvez tenha ficado com medo de eu descobrir sozinho e cometer um desatino. Ela disse que não. Que sabia que eu ia conseguir resolver a situação de cabeça fria. Só não achava justo que eu continuasse sendo feito de bobo. Diz ela que quando começou a desconfiar, botou o meu irmão contra a parede e ele acabou confessando. No fim, acabei perdoando a minha mulher. Ou pelo menos aceitando que aquilo que aconteceu entre eles foi realmente um momento de fraqueza que nunca mais vai se repetir. Só que, para falar bem a verdade, eu falo que perdoei, mas no fundo, não sei se perdoei mesmo. Chegamos a ficar separados durante algum tempo, antes de eu decidir voltar para casa. Também fiquei sem falar com o meu irmão durante meses, até que no fim acabamos nos aproximando outra vez. Agora, é claro que nada voltou a ser como antes. Sempre fica mágoa. Sempre fica o ressentimento, que a qualquer momento pode aflorar. Estou tentando conviver com a realidade, mas só Deus sabe o quanto está sendo difícil.
O Fabinho, eu continuo tratando como se nada tivesse acontecido. Ele não sabe que não é meu filho de sangue. E no que depender de mim, jamais ficará sabendo. Mas é impossível olhar para ele e não sentir um pouco de revolta. Porque ele é prova viva da traição da minha mulher. Da minha mulher e do meu irmão. Foi uma única vez. Tudo bem, pelo menos é o que eles dizem. Mas a verdade é que isso não muda nada. No fundo, por mais que eu tente botar uma pedra em cima, toda vez que olho para a carinha do Fabinho, parece que vejo o meu irmão me sorrindo. E aí é impossível não lembrar que ele se deitou com a minha esposa. Por isso tem horas que eu até me pergunto, será que algum dia eu vou conseguir esquecer? Será que algum dia vou conseguir passar uma borracha em cima de tudo? Ou será que talvez fosse melhor jogar tudo para o alto e tomar outro rumo? Deixar tudo isso para trás e procurar um outro caminho? Ao mesmo tempo, também me pergunto se não estaria sendo covarde se fizesse isso. A verdade é que eu seria capaz de dar metade dos anos que ainda me restam para tirar esse peso do coração. Porque no fundo, não adianta eu me enganar. Mesmo dizendo que perdoei, a mágoa continua lá, machucando, incomodando. E a verdade é que por mais que eu tente negar, nada mais vai ser como antes. Eu sei que não. And Aubrey was her name, a not so very ordinary girl or name, but who's to blame for a love that wouldn't bloom, for the hearts that never played in tune, like a lovely melody that everyone can sing. Take away the words that rhyme, it doesn't mean a thing. And Aubrey was her name. We tripped the light and danced together to the moon. But where was June? No, it never came around. If it did, it never made a sound. Maybe I was absent or was listening too fast, catching all the words, but then the meaning going past. But God, I miss the girl, and I'd go 1,000 times around the world just to be closer to her than to me. And Aubrey was her name. I never knew her, but I loved her just the same. I loved her name. Wish that I had found the way and the reasons that would make her stay. I have learned to lead a life apart from all the rest. I can't have the one I want, I'll do without the best.
go a million times around the world just to say she had been mine.